Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Gabriela, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar falando sobre 5 livros que mudaram muito a minha perspectiva de vida e a minha forma de enxergar as coisas e a mim mesma também. Hoje eu fui obrigada a colocar um óculos, gente, porque o meu nível de miopia, astigmatismo tá surreal e eu tô sem lente, então eu preciso me orientar aqui para algumas anotações que eu fiz e lembrar. Então hoje vai tá tendo que ter óculos. Eu trouxe aqui 4 livros, né? Um deles é audiobook, então eu não tenho ele em forma física, mas eu vou começar aqui pelo mais clichê de todos, eu acho. Mais Esperto que o Diabo foi um livro, acho que foi o primeiro livro que eu li sobre lei da atração, sobre manifestação. Eu já tinha visto o filme dele, eu acho, antes de ler ele. Tem um documentário dele na Netflix, O Segredo, né? O Segredo, eu vi o documentário do Segredo, depois eu li esse livro. Esse livro é muito bom, super indico. Ele fala bastante sobre como o medo, a procrastinação e a insegurança podem dominar a nossa cabeça. O livro inteiro é praticamente um diálogo, né? Eu tenho ele grifado, eu tenho esse hábito de grifar o livro, mas ele é praticamente inteiro um diálogo, assim. Eu diria que é uma conversa entre o consciente e o subconsciente, mas aqui ele retrata mais como se fosse uma conversa com o diabo, dizendo como ele acessa a nossa mente e ele consegue fazer com que nosso subconsciente seja levado por ele para fazer coisas não tão legais e que nos sabotem, né? Então esse livro ele fala bastante sobre autossabotagem, sobre como as nossas inseguranças podem nos atrapalhar e como o diabo age na nossa mente, né? Eu enxergo muito esse livro como se fosse o nosso subconsciente e as nossas crenças, os nossos hábitos nos sabotam. Mas é um livro muito bom, eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler pelo menos uma vez na vida. Eu já li ele acho que umas 2, 3 vezes, acho que umas 2 vezes eu já li ele. E eu acho que é sempre válido a gente revisitar esse tipo de livro. Acho que esse livro foi o primeiro start que me fez enxergar a minha mente não só como piloto automático, mas sim como consciente e subconsciente. Esse foi o meu primeiro acesso a, de fato, o que é a lei da atração. Então, eu recomendo fortemente que todo mundo leia pelo menos uma vez. O segundo livro que me influenciou muito e que mudou muito a minha perspectiva de vida foi O Seu Direito de Ser Rico, que é do mesmo autor, do Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, sempre só lançando pedrada. Eu acho os livros dele muito bons, assim, são muito de fácil leitura, de fácil compreensão. Esse livro fala muito da relação entre prosperidade e mentalidade. Ele fala bastante sobre a importância de ter clareza, de ter fé, de ter persistência nos seus objetivos. Ele linka bastante o nosso sucesso financeiro, a nossa prosperidade com a nossa mentalidade, né? Então, a tua mentalidade tem que estar programada para receber o que você acredita que você merece. Fala também sobre como o seu desenvolvimento interno tem relação com os teus resultados. Então, é um livro muito bom. Eu acho que esses dois livros aqui são, assim, muito chave, muito base para a gente entender como a nossa mente funciona e aí a importância da clareza e dos objetivos e da nossa mente em todos os processos, tanto de prosperidade quanto de relacionamento, tá? Esses livros são bem bons. Terceiro livro, esse livro aqui eu li recentemente, mas ele me surpreendeu muito. Eu fui ler ele com zero expectativa, eu até tinha visto que algumas pessoas tinham indicado a leitura dele, mas eu acho que eu fui muito por instinto, sabe? Eu tinha uma lista gigante de livros que eu queria ler, mas aí eu comecei por esse, e ele me surpreendeu bastante. Esse livro se baseia muito na psicologia de Alfred Adler, que foi um cara assim que eu não conhecia, mas a partir do momento que eu li esse livro e descobri a forma com que ele vê o mundo, eu me identifiquei demais, tá? Ele fala bastante sobre uma responsabilidade individual, sobre a gente se autorresponsabilizar, no caso, muito também de como a nossa autoestima tá ligada aos nossos resultados e a forma com que a gente se enxerga impacta em todos os aspectos da nossa vida. Então é um livro bem bom, assim, é um livro que traz umas pautas bem interessantes. A leitura dele também é muito fácil, ele é um livro enxuto. E assim como O Mais Esperto que o Diabo, ele é inteiro em formato de diálogo, então não é uma coisa tipo, exaustiva, sabe? É uma conversa, então te faz ficar entretido e interessado com a conversa, assim, é bem leve, assim, bem fácil de entender. Os que estão aqui é um dos livros mais recentes que eu li e me surpreendeu muito, me fez enxergar a vida por uma outra perspectiva me trouxe muitos insights, tá? Então eu acho ele super válido. Esse livro aqui foi um livro que eu olhei para ele e pensei muito que era um livro de coach, porque
Cara, eu não botei tanta fé nele assim, mas ele me surpreendeu de uma forma absurda. Ele fala muito sobre desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, enfim, todos os tópicos que todos esses aqui abordam, só que cada um aborda de uma forma diferente, abrange alguns tópicos diferentes, mas de forma geral, todos eles são muito nessa vertente, sabe, de mentalidade, de desenvolvimento pessoal, tá? Esse livro também traz algumas ferramentas de produtividade. Eu não uma produtividade aquela exagerada, sabe, que nem a gente vê hoje em dia, uma produtividade bem para quem, tipo, tá estagnado e quer sair do lugar. Então eu acho ele muito válido. Eu também não sou muito a favor disso, dessa hiperprodutividade, até porque eu acho que isso tem um limite, né? Isso só é funcional até um momento, depois disso acaba se tornando uma coisa meio doentia, se tu fica muito preocupado em fazer, fazer, fazer e não desfrutar da vida também, mas ele é um livro muito bom, também é super fácil de ler, eu acho que eu ainda demorei um pouquinho mais para ler esse do que os outros, nenhum motivo específico, eu acho que na época que eu estava lendo esse livro eu estava com outros livros juntos, então acabei enrolando um pouquinho mais para terminar esse, mas ele também é super fácil de ser lido. Ele te desperta e me trouxe vários insights também bem importantes, tá? O outro livro que eu vou falar aqui, ele não tenho ele físico porque eu escutei, então é um audiobook, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Ele fala muito sobre física quântica de um jeito muito fácil. Então eu indico esse livro para quem nunca leu, nunca entendeu, não sabe nada, está começando a aprender sobre física quântica. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ter acesso, porque ele é super fácil. Como eu consumi ele ouvindo, né? Então eu ia fazendo minhas coisas e eu ia escutando o livro. Eu acho que eu terminei ele, sei lá, em 2 dias, assim, é um livro super rápido, acho que tem umas 12 horas de livro, mas foi bem rápido de consumir. Então você termina esse livro tendo uma compreensão bem legal, assim, do que se trata. Eu acho que ele não entra tanto nesses aqui em relação a desenvolvimento pessoal, ele traz mais aspectos de como pensamentos e atitudes moldam a nossa identidade e a nossa realidade, tá? Então, lógico que esses aqui de desenvolvimento pessoal, querendo ou não, tocam nessa vertente, mas acho que eles ainda trazem um pouco mais sobre a mente consciente, o subconsciente, e aquele lá fala um pouco de uma forma mais prática sobre isso. Muito uma autorreflexão de por que que a gente age da forma que age, por que que a gente pensa da forma com que a gente pensa. Então é bem bom assim para se autoanalisar e perceber padrões que às vezes são tão corriqueiros e se tornaram tão habituais que a gente não se dá conta mais. Então, ele traz esses questionamentos e me fizeram enxergar a vida por um outro ângulo, sabe? Então, esses são os 5 livros que realmente mudaram a minha vida, mudaram a minha forma de pensar. Eu super recomendo. Posso deixar aqui embaixo um link para vocês, caso vocês queiram comprar cada um deles. Mas, assim, sem dúvidas, são muito bons, muito, muito bons mesmo. E é isso, fica aqui a minha recomendação, gente. Conhecimento nunca é demais, né? E se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo a sua avaliação, o que que você achou deles, quais desses livros te tocou mais, te influenciou mais na forma com que você pensa hoje. E se você tem alguma outra recomendação de algum outro livro, vai ser muito bem-vindo, eu vou adorar saber. Eu agradeço por você ter ficado até o fim desse vídeo, muito obrigada. Deixa o seu joinha aqui embaixo, avalie o vídeo. Um beijo e até o próximo.